Olá, superabundas e superabundantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 6 erros da introdução alimentar. Nós começamos a dialogar um pouquinho sobre introdução alimentar. Lá no Instagram, eu gravei um Reels falando sobre como começar a introduzir alimentos para sua criança que é autista, no dia 2 de abril, porque comemoramos aí o dia do espectro autista, né? O TEA. E aí eu trouxe essas dicas para você poder ajudar o seu filho. Só que essas dicas é uma parte bem pequenininha quando a gente fala sobre a introdução alimentar, né? Então, esse vídeo é uma outra parte pequenininha desse tema tão complexo, porque a introdução alimentar tem muito conteúdo para a gente poder conversar aqui. Então, eu sem mais delongas já vou falando, né, os erros que a gente tem quando se trata da introdução alimentar, tá bom? Se você já tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e a gente vai continuar aí transformando este canal em um canal cheio de conteúdo sobre alimentação saudável. Então, o primeiro erro que a gente vai falar hoje é sobre a introdução tardia dos alimentos, né? Porque assim, acontece que muitos pais preocupados com a adaptação da criança quanto a determinado tipo de alimento, demora de apresentar um alimento para a criança e aí a criança começa a criar paladar, né? Uns gostos bem específicos. E aí, quando ela vai comer alguma coisa que é nova, ela estranha, né? Por quê? Porque aquilo não foi apresentado para ela antes. Então, a partir dos 2, 3 anos, sempre introduza um alimento para sua criança que vocês têm costume de se usar dentro de casa, né? Então, tem muitos pais que gostam de comer, por exemplo, buchada. Eu não gosto, né? Mas aí o pai quer comer o bucho lá, né? Então, junto com o bucho, coloca ali uma batata que pega o sabor, né? E você vai introduzir a batata para a criança, né? Para ela sentir aquele sabor e tudo, para saber se ela vai gostando ou não. Aos poucos, quando criança, quanto mais cedo você introduzir o alimento, mais fácil vai ser essa criança de aceitar aquele alimento, porque ela vai estar construindo ainda o seu paladar, suas, eu ia falar pupilas, olha, as cutículas também não é. Ai, meu Deus. Gustativas, espera aí, deixa eu ver. Pronto, achei. As suas papilas gustativas ainda não estão aprimoradas, né? Então, elas começam ali a facilidade de aceitar gostos que elas não estavam acostumadas. Então, a introdução tardia, né, já está acostumado com determinados gostos, as papilas gustativas já está identificando bem o que que é amargo, o que que é doce, o que que é mais gostoso, o que que não é, já tá opinião, então fica mais difícil. Então, quanto antes você introduzir alimentos, principalmente alimentos que saem muito fora da caixinha e vocês têm costume dentro de casa de se alimentar, né, de comer, melhor para você, né? Então, o primeiro erro é introdução tardia dos alimentos. Sempre busquem, né, trazer alimentos, introduzir alimentos mais cedo. Então, o segundo erro que a gente vai falar é sobre demonstrar nojo de alimentos na frente das crianças. Nós já experimentamos muitas coisas, nossas papilas gustativas já sabem o que, que é o que, a gente já sabe, já tem opinião sobre o que gostamos, o que não gostamos. E o maior erro, eu acho que é o maior, assim,
quando a gente está introduzindo alimento para a criança, seja na escola ou seja em casa, é demonstrar nojo para a criança sobre aquele alimento. Então, por exemplo, você não gosta de brócolis, né? Brócolis é uma coisa que você odeia, detesta. Aí você vai falar para a criança comer brócolis e você faz aquela cara de, né? A criança não vai comer. Então, mesmo que você não goste, não faça uma cara de nojo, não faça uma cara de, sabe? E tente sim comer, nem que seja um pedacinho bem pequeno na frente da criança, para incentivar a criança, para ela comer através do sentido de curiosidade. Quando você demonstra nojo, a criança automaticamente, né, vai entender aquilo dali não é bom, né? E ela não vai por si só criar opinião, ela vai com base na sua experiência, na sua opinião, dizer que não gosta. Por quê? Porque ela viu o que você fez. Então evita fazer cara de nojinho, de estranheza na frente da criança. Mantenha assim a aparência normal, né? Então, come aí o seu brócolis e tudo mais, né? A sua cenoura e tal. Mas evita demonstrar a sua opinião, principalmente quando for a primeira vez que a criança estiver comendo alguma coisa, tá? E respeita a opinião dela. Se ela não gostar, não gostou e tá tudo bem. Terceiro erro, forçar a criança a comer. Gente, você introduziu, não sei, vamos falar de feijão, né? Você introduziu feijão para sua criança, ela não comia feijão, você pôs um pouquinho de feijão ali para ela comer, né? Aí você inventou a história que o feijão tem ferro, que deixa a gente forte e tudo mais, e a criança decidiu que ia comer. Ela pegou um pouco na colher e foi comer. Mas ela deixou o resto, ela comeu uma colher, duas, até achou que interessante, e você fica ali, come tudo, você tem que comer tudo, e aí não sei o que. Não é assim, sabe por quê? Porque você acaba criando um trauma em cima dessa criança, e essa criança, ela nunca mais vai querer comer feijão, mesmo que ela goste do feijão, sabe? E esse feijão é só um exemplo, mas aquele alimento que foi introduzido para ela de maneira forçada, ela nunca mais vai querer comer, porque ela se sentiu obrigado a comer, porque ela se sentiu num ambiente em que ela não estava seguro para se expressar, para dizer eu não quero mais, né? E ela foi ali obrigada a fazer uma coisa que não queria. E esse sentimento ela vai sempre ligar aquele alimento. Então toda a vida, eu não gosto de feijão. Às vezes não é nem porque não gosta, mas é porque foi obrigado a comer o feijão. Então não é, eu não gosto desse alimento. Às vezes é porque não gosta, mas porque foi obrigado a comer aquele alimento. Porque os pais normalmente na introdução, e os professores também, isso acontece na escola, forçam a criança a comer, comer, você tem que acabar com a comida que tá dentro do prato, não pode deixar a comida, é feio deixar a comida. E essas coisas a gente precisa mudar, porque na introdução alimentar não é feio deixar a comida, mas é feio a gente forçar a criança a comer aquilo que ela não tá se sentindo confortável em comer, tá? Então vamos para o nosso quarto, acho que é o quarto já, né? Oferecer uma única versão do alimento. Poxa, eu ofereci banana para o meu filho. Meu filho não gostou da banana in natura. Tá, então vamos oferecer outras versões? Por quê? Porque às vezes o seu filho não comeu essa versão in natura, porque ele realmente não gostou da textura, não gostou do sabor. Mas se você fizer a banana batida com leite, ele vai tomar, que é uma vitamina. Se você fizer o sorvete de banana, ele vai tomar. Se você fizer um bolo com banana, ele pode comer. Se você fizer um doce de banana, ele também pode consumir. Então, você também está introduzindo a banana para o seu filho, na dieta do seu filho, mas não de uma única forma. Às vezes ele não vai gostar da banana in natura, mas ele vai gostar da banana batida, ou da banana amassada com leite ninho, ou de outra versão que tenha banana. Eu conheço muitas pessoas que não comem morango porque não gostam da textura do morango. A gente também vai ter um vídeo falando sobre isso, né? Não gostam da textura do morango,
mas acabam consumindo sorvete de morango, acabam consumindo morango batido com leite ou o suco do morango, mas a fruta não conseguem comer, né? Então a gente não pode oferecer uma única versão daquele alimento para a criança. Se tem a possibilidade de oferecer outras versões, então a gente tem que oferecer outras. E de tempos em tempos, volta naquela primeira versão. Aí, vamos experimentar agora. Por quê? Porque a gente, com o tempo, vai adaptando, o nosso paladar vai se modificando e a gente começa a aceitar comidas, alimentos, das quais a gente não gostava antes. Por quê? Porque o nosso paladar vai se acostumando com coisas novas, com experiências novas. Então, vai oferecendo sempre novas versões e sempre volte àquela versão inicial, né? Para você poder sempre estar oferecendo alimentos bons, saudáveis para os seus filhos e para os seus alunos, porque isso também acontece na escola. Né? Na escola, às vezes, a gente tem muito limitado com o cardápio da escola, e aí o professor não tem muita chance de oferecer coisas diferentes para os alunos, mas ele pode ofertar uma aula explicativa falando sobre o processo, falando no caso da banana, né? Falando como que é produzida a banana, o que que a gente pode fazer com a banana, como utilizar a banana por inteiro, a banana verde, a banana mais madura, o que fazer, as receitas que podem ser feitas com banana, dá para fazer várias pesquisas que estimulem a curiosidade da criança para consumir aquela fruta. E ou as versões das receitas que são feitas com aquela fruta, né? Então, vamos para o próximo, né? O quinto, a gente já tá no quinto. Deixar as crianças sem comer. Oh, não faça isso. A sua criança não quis comer e tu deixou ela sem comer. Não deixa a sua criança sem comer por muito tempo, porque isso faz mal, né? Ah, a criança não quer comer. Não quer comer aquilo que você está oferecendo. Tente oferecer outras coisas, mas sempre tente oferecer coisas saudáveis, tá? Porque eu conheço muitos pais, ah, minha criança não quer comer arroz e feijão, mas vai oferecer miojo, né? Aquele adjetivo, aquele saquinho aditivo, no caso, aquele saquinho do miojo faz muito mal. Então, não é uma opção saudável. Ah, minha criança não quer comer banana, oferece uma maçã. Ah, a minha criança não quer comer o pão com manteiga, oferece um pão com ovo. Mas ofereça várias coisas para que a criança não passe muito da hora de comer, porque a criança que passa da hora de comer, ela começa a ter letargia, ela não começa a raciocinar bem, né? A alimentação é fundamental para a criança poder pensar bem. Criança que vai para a escola com fome, ela não aprende, né? Então a gente precisa saber que a criança precisa estar alimentada para poder aprender as coisas novas, para poder se desenvolver. Então, não deixe a sua criança ficar sem comer, tá? Ela não quis comer aquilo, oferece outras coisas, buscando sempre opções saudáveis, porque é muito fácil, e a gente já vai falar do sexto erro, gostar de coisas que são doces, que são mais agradáveis, que nos apraz mais. E, claramente a gente vai querer isso. Só que nem sempre isso vai fazer bem pra gente. E o sexto, mas não menos importante, e eu acho que é de todos o pior de todos, é a introdução de açúcar. Nós acostumamos nossas crianças desde muito cedo a consumir alimentos cheios de açúcar. Então, eu vou fazer um suco de laranja e eu coloco açúcar. Não precisa, mas eu coloco. Eu vou dar leite para minha criança e eu coloco açúcar no leite. Não precisa, mas eu coloco, porque o meu paladar diz que eu tenho que pôr porque eu não gosto do gosto. E aí, automaticamente, eu faço a mesma coisa com a criança. Então, existem muitas pessoas e muitas crianças que são introduzidas a alimentação delas o açúcar muito cedo e elas não conhecem o gosto, por exemplo, do abacate. E quando elas vão comer abacate sem o açúcar, elas acham horrível, porque esse não é o gosto do abacate. Por quê? Porque o açúcar é um intensificador de sabor. Ele vai transformar aquele sabor que você não está muito acostumado num sabor mais agradável, porque é doce, o nosso paladar sempre vai gostar, nossas papilas gustativas sempre vão preferir algo doce. E a partir deste momento é mais claro, é mais favorável que a gente coloque açúcar. Então, que a gente busque coisas que tenham açúcar, alimentos que sejam acrescidos de açúcar. E aí o que acontece, né?
a gente acaba consumindo muito açúcar em coisas que não necessariamente precisavam, que são sucos, vitaminas, açúcar junto com a alimentação, né? No caso da fruta, amassa a fruta, joga açúcar no meio. Isso não precisa, por quê? Porque a própria fruta já tem o próprio açúcar. Por que a gente vai colocar mais açúcar, né? Então, a introdução, muitos pais cometem esse erro de começar a colocar açúcar na dieta das crianças muito cedo, através de doce, através de Nescau, através de vitaminas. E não é preciso. Aliás, para a sua vida, de modo geral, tirem o açúcar do do consumo de vocês, principalmente o açúcar refinado. Opte por açúcares mais ricos, mais que fazem melhor para a saúde, se for o caso, mas se não, tirem completamente, porque o açúcar é um veneno e você está colocando um veneno dentro do seu filho e dentro de si mesmo, que não é necessário, porque o sabor das frutas, o sabor dos alimentos já vem pronto para consumo. Né? Então, uma banana ela já é doce o suficiente, você não precisa acrescentar mais açúcar nessa banana. Uma melancia já é doce o suficiente, você não precisa acrescentar açúcar no suco de melancia. Mas a gente cria essa ideia de que precisa introduzir açúcar, coloca açúcar e ainda por cima distribui para as nossas crianças. E elas crescem acreditando que precisam colocar açúcar em alimentos que já são doces. E aí acabam ganhando aí um consumo muito grande de açúcar que pode dar vários problemas de saúde, como diabetes, por exemplo, colesterol e outros afins, porque o açúcar é um veneno, tá? Então, esses foram 6 erros que a gente listou aqui sobre a introdução alimentar. E aí, diz pra mim, você já cometeu algum desses erros? Você comete algum desses erros? E sim, não fica tranquilo, porque isso é muito normal, tanto na escola quanto em casa, se cometer esses erros é super normal. Agora que você sabe, você já pode transformar aí a sua forma de introduzir alimentos novos para suas crianças. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre 5 erros que acontecem lá na escola, na hora da introdução alimentar, certo? Grande beijo, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.